Fluminense. Origem, identidade e conquistas. Antes de começar, eu te faço um convite rápido. Se você gosta de história do futebol, se você gosta de entender por que os clubes são o que são, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse. Agora, respira fundo, porque a história do Fluminense não começa apenas no futebol. Ela começa em um projeto de sociedade. O Fluminense não nasceu como os outros. Diferentemente de muitas associações esportivas do início do século XX, o Fluminense não nasceu ligado à aristocracia agrária, não nasceu como extensão da burocracia imperial e tampouco foi um clube formado exclusivamente por imigrantes europeus. Sim, o seu principal fundador, Oscar Cox, era um cidadão anglo-brasileiro. Mas reduzir o Fluminense a isso é simplificar demais algo que sempre foi muito mais complexo. Desde o início, o Fluminense reuniu industriais, intelectuais, literatos, historiadores e profissionais liberais. Era o clube de uma sociedade que estava nascendo naquele momento. Uma sociedade empreendedora, que não se apoiava na posse da terra, mas sim no intelecto, no desenvolvimento cultural, social e esportivo. O futebol, para o Fluminense, nunca foi apenas um jogo. Era uma forma de representação social. A primeira vitória, antes do futebol. E aqui vem um fato curioso. A primeira vitória esportiva do Fluminense não foi no futebol. No dia 15 de agosto de 1902, antes mesmo do primeiro jogo oficial, o clube disputou uma competição de atletismo, promovida pelo Rio Cricket, em homenagem à coroação do rei Eduardo VII, no Reino Unido. E venceu. A prova de 100 jardas foi conquistada pelo atleta Victor Etchegaray, colocando o Fluminense, desde cedo, como um clube competitivo, organizado e vencedor. O futebol viria logo depois, e viria com força. O primeiro jogo da história. O primeiro jogo de futebol do Fluminense aconteceu em 19 de outubro de 1902, contra o Rio Futebol Clube, no campo do Paysandu, em Laranjeiras. Placar final, Fluminense 8, Rio Futebol Clube 0. Uma estreia avassaladora que já mostrava o que estava por vir. No ano seguinte, em 1903, o clube fez sua estreia em jogos interestaduais em São Paulo. Foram 3 partidas. Um empate logo na chegada contra o Internacional local e depois 2 vitórias sobre o Paulistano e o São Paulo Athletic. O Fluminense começava a se projetar para além do Rio de Janeiro. O nascimento da camisa tricolor. Em 15 de julho de 1904, um episódio aparentemente simples se transformou em um dos maiores símbolos da história do clube. O Fluminense deixou de usar a camisa cinza e branca. O motivo? Algo absolutamente prático. Não havia tecido cinza suficiente no mercado. A solução foi propor novas cores: encarnado, branco e verde. A sugestão foi colocada em votação e aceita imediatamente. Nascia ali a camisa tricolor, um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial. Laranjeiras, muito mais que um estádio. O Fluminense tinha campo desde 1904, com arquibancadas de madeira. Mas, em 1919, deu um salto gigantesco. Foi inaugurado o Estádio das Laranjeiras, com capacidade para 18.000 pessoas, estrutura de cimento e padrão internacional. E não foi qualquer inauguração. O estádio recebeu o Campeonato Sul-Americano de Seleções, evento que ajudou a consolidar o futebol no continente. Em 1922, o estádio foi ampliado para 25.000 pessoas, sediando eventos do centenário da independência do Brasil, como os Jogos Olímpicos Latino-Americanos. O Fluminense não apenas cedia espaço. Ele organizava, patrocinava e estruturava grandes eventos nacionais. O primeiro grande ciclo de glória. Quando o futebol ainda engatinhava no Brasil, o Fluminense já era elite esportiva. Entre 1906 e 1909, veio o tetracampeonato carioca. Depois,
entre 1917 e 1919, o tricampeonato. Nessa fase, brilharam nomes históricos como Henry Welfare, inglês, autor de 48 gols em apenas 40 jogos. Osvaldo Gomes, recordista com 8 títulos cariocas e autor do primeiro gol da seleção brasileira. Aliás, a primeira partida da seleção aconteceu no aniversário de 12 anos do Fluminense, no campo do clube. Não é exagero dizer, o Fluminense ajudou a fundar o futebol brasileiro como espetáculo de massa. Do clube de elite ao clube do povo. A partir da década de 1920, o futebol se populariza, e o Fluminense acompanha essa transformação. Surge Preguinho, multiatleta, ídolo eterno, autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, em 1930. Em 1928, o clube conquista sua primeira taça internacional, a Taça Vulcã, contra o Sporting de Portugal. E em 1933, o Fluminense se torna um dos principais defensores da profissionalização do futebol brasileiro. O futebol deixava de ser privilégio, e o Fluminense estava do lado certo da história. Fé, cultura e identidade. Mesmo sendo um clube laico, o Fluminense possui uma relação profunda com símbolos religiosos. O Cristo Redentor, por exemplo, teve sua missa inaugural no Estádio das Laranjeiras, em 1931. Os padroeiros do clube são Nossa Senhora da Glória, cuja imagem está próxima à entrada social do clube. São João Paulo II, cuja relação com a torcida começou em 1980. Desde então, a torcida canta A Bênção João de Deus em momentos decisivos. E há quem diga que algumas viradas históricas nasceram ali, no canto, na fé, na arquibancada. Hinos, marchas e tradição. O Fluminense possui um hino oficial e um hino popular. O mais conhecido é a Marcha Popular, composta por Lamartine Babo em tom menor, algo único entre os grandes clubes do Brasil. Um hino que não apenas se canta, se sente. O Pó de Arroz. O apelido surgiu em 1914, em um clássico contra o América. Segundo a versão mais conhecida, um jogador tricolor passou pó de arroz no rosto para disfarçar o fato de ser de negro, o que gerou provocações da torcida adversária. O que começou como deboche, virou identidade. O Fluminense transformou o ataque em símbolo, como tantas vezes faria em sua história, o tetracampeonato histórico. Em 1906, o Fluminense conquistou o primeiro campeonato carioca da história. Goleadas, campanhas impressionantes. E um detalhe curioso. O presidente do clube, Francis Walter, era também goleiro do time campeão. Em 1907, veio a polêmica com o Botafogo, empate em pontos, disputa jurídica. Título dividido apenas em 1996. Em 1908, o título veio invicto. E em 1909, mais um campeonato invicto, consolidando o tetracampeonato. Um feito que marcou definitivamente o Fluminense como potência do futebol carioca. A história do Fluminense não é apenas sobre títulos. É sobre identidade, cultura, coragem e visão de futuro. É sobre um clube que ajudou a formar o futebol brasileiro, dentro e fora de campo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com outros tricolores e comenta aqui embaixo. E aí? Qual capítulo da história do Fluminense você quer ver no próximo vídeo? Até a próxima. E saudações tricolores!